Olá, você que vai fazer a prova para o consultor, né, legislativo da área 1, tá? Que é desenvolvimento econômico e regional. Eu vou falar um pouco sobre a prova discursiva, quais são nossas expectativas, né? Como que você deve estudar nessa reta final, tá bom? Já feito um vídeo geral sobre o desafio da segunda fase, agora uma questão um pouco mais dedicada para a sua área 1. Bom, a primeira questão que a gente tem que levar em conta é o tipo de exercício que a gente vai enfrentar. A gente vai enfrentar aqui 5 questões discursivas de conhecimentos específicos na segunda etapa. Já na terceira etapa, isso diminui, você tem 2 exercícios apenas. Mas o interessante vai ser o quê? A extensão do exercício, tá certo, gente? Por etapa. Enquanto os exercícios da segunda etapa são exercícios mais curtos, 12 linhas, 14, 15, 16 linhas, a tendência é essa. Já na segunda etapa, você tem exercícios mais longos, porque são bem típicos da consultoria mesmo. Né? Você dá um parecer sobre alguma norma fictícia que os caras estão ali propondo, ou muitas vezes, como já aconteceu no concurso da Câmara dos Deputados, na banca, trabalhar com uma norma já existente, mas pedir para você desconsiderar a existência dela. E o que a banca queria analisar é como que o aluno conseguia fazer uma justificação daquela norma. Sim, a palavra é essa mesmo, justificação, tá? Que é a defesa, tá certo, daquela norma. Ou muitas vezes um contraponto em relação àquela defesa. Mas esse é exercício para a segunda fase, em que você analisa, né, os aspectos constitucionais, aspectos jurídicos e legais de alguma minuta de proposição legislativa. Ou você analisa algum programa, monta um parecer sobre um programa, tá certo? Ali do Estado, tá bom? Então, isso é uma outra questão. A segunda etapa é recheada de questões mais curtas. E como é que essas questões tendem a ser, né, quando a gente para analisar esta segunda etapa? Pessoal, se na terceira a gente terá um contato maior com normas, vamos dizer assim, possivelmente para vocês que são consultores de área, na segunda etapa vocês devem trabalhar muito com conceito e muito com bibliografia na parte mais acadêmica desse processo, tá bom? Tá certo? Por quê? Porque assim está dividido o edital de vocês. O edital de vocês tem um gênero, né, tem vários gêneros textuais, você tem um gênero normativo, muitas normas, vocês têm gênero acadêmico, né, vocês têm lá ensaios, artigos, tem livros, então aquela parte mais acadêmica, naturalmente é a parte que mais pesa aqui para este segundo momento, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Para a gente entender por onde começar, a gente vai lá no programa da parte específica e depois a gente olha para a bibliografia. Eu sempre falo para o aluno, nunca leia a bibliografia pela ordem, não faça isso. Procure, né, chega aqui a bibliografia para você separar, procure analisar sua bibliografia e separá-la por área, ainda mais a área de vocês. Né? A área de vocês reúne tudo que tem a ver com o desenvolvimento econômico, então tudo que atravessa a economia. Aí o que vocês têm que fazer? A parte, por exemplo, que tem a ver com energia, um setor. A parte tem a ver com mineração, outro setor. A parte tem a ver com tributação, outro setor. Então você tem que setorizar a tua bibliografia. Ao setorizar, é importante que você crie uma hierarquia. O que é mais abrangente? O que é nacional? Ou se esse texto pertence a vamos dizer assim, a um perfil mais acadêmico, qual desses perfis acadêmicos começa com um conceito, ou seja, ou uma definição, com uma construção mais geral, de modo que eu possa colocar minha bibliografia em forma de pirâmide. Eu separo por grupos e vou separando ali em forma de pirâmides, tá? Bom, num primeiro momento, se o teu tempo está curto, né, e você acha que não vai dar conta de estudar tudo, o que eu te digo? Foque as inovações, as discussões são mais voltadas para a inovação, que estão na crista da onda, tá certo? E foque os discursos acadêmicos, principalmente os discursos que mexem com essas questões que são mais atuais. Por exemplo, olha só, é que de vocês tem mil coisas, né? Quando a gente pega as obras do Fernando Abruzzo, elas sempre são cobradas em concurso público. É muito raro uma banca não cobrar alguma teoria do Fernando Abruzzo em concurso. Sempre quando ele entra no hall ali das bancas, então já é uma dica aqui um pouco por fora, tá bom? Mas você vai ver, é uma forma de gestão, uma forma com associativismo intergovernamental, né? Como que a formação desses blocos, a questão regional, né? A construção do regionalismo no processo de busca por uma eficiência em relação à eficiência econômica, não é? Uma eficiência na distribuição de políticas públicas, por exemplo,
até que ponto isso é viável, até que ponto, né, quais são as vantagens e desvantagens desse processo. Então é bom você prestar atenção a isso. Quando você olha essa bibliografia, voltando àquela questão de selecionar materiais, você vai ver aqui falando sobre energia elétrica, você vai ver a questão do futuro da indústria, né? Por que energia elétrica é interessante para essa prova? A questão da transição, por exemplo, da matriz energética brasileira. Vamos colocar dessa forma, tá? Porque esse assunto é bem amplo e é bom você reservar. Primeiro porque Minas tem um destaque em relação à energia fotovoltaica, já tem uma questão aí. O destaque de Minas é a própria energia de matriz hidráulica, então você já tem outra questão, tá certo? E é um foco do governo de Minas muito grande, né, exatamente nesses setores. Então você tem que entender como que Minas está posicionada e como que dentro de uma norma geral, né, isso faz sentido, tá? Então, por exemplo, o que na Constituição tem reservado para este setor e como que Minas, né, se posiciona de forma competitiva dentro, né, vamos dizer assim, desses limites constitucionais, dos limites legais. Então você tem que prestar atenção a isso. Você vai ver que aqui vai se falar sobre a questão do futuro da indústria no Brasil. É uma discussão super importante, gente. Por quê? Se a gente pegar a última eleição, por exemplo, a eleição presidencial, havia uma preocupação sobre o fator desindustrialização. Hoje a gente tem uma preocupação, né, do atual governo de tentar resgatar a indústria nacional. Então você tem todo esse estudo. E como que Minas se insere dentro dessa questão? Tá? Tem algum programa em Minas que se volta para isso? Você tem que olhar, observar que mesmo não tendo uma norma explícita, e aí é importante eu falar isso, porque o edital de vocês no item 13.1, ele fala claramente, né, e o item 13.1 e o item 13.1.1 vai falar claramente que esta bibliografia aqui, essa referência é apenas uma referência, que a banca pode cobrar elementos além que sejam mais atualizados. Então, por exemplo, nós temos lei das startups, bem ou mal, normas que facilitam a abertura de microempresas, então tudo bem. Tem a ver com o futuro da indústria? Relativamente, tá? Mas assim, entra, atravessa, tangencia esse assunto muito bem. Então você tem que ficar atento a essas questões, tá bom? Ou seja, a melhora do ambiente de negócios, que normas estão sendo aplicadas para isso, como Minas Gerais tem trabalhado, né, para melhorar esse ambiente de negócios, tá bom? E vamos lá. Aqui na Constituição, você vai notar também uma preocupação muito grande, né, se falar sobre tributação. Isso tem uma grande importância por conta da discussão atual sobre a reforma tributária. A gente tem que entender como se dá no Pacto Federativo, a guerra do ICMS, como que né, essa guerra fiscal se dá, como que isso tem sido, né, desalinhado, vamos dizer assim, como se tem buscado uma solução para isso. Então você tem que observar essas questões, tá? Nós temos aqui, por exemplo, incentivos tributários que o governo, né, de Minas dá, principalmente incentivos que são regionais ou incentivos de segmentação, seja incentivos por área, como que isso ocorre. Aqui fala, por exemplo, tem questão da política agrícola. Sim, é uma questão importante, mas veja bem, há muita crítica sobre essa política em Minas, né, porque Minas concentra boa parte da tua mão de obra nesse setor agropecuário. Então, quando você pega os estudos, você nota ali, às vezes, uma falta de capacitação de pessoal para o setor industrial ou para o setor de serviços, muito em função, né, mesmo o setor agropecuário, que é um setor bastante desenvolvido, né, ainda há muito aquela coisa da mão de obra não capacitada em Minas. Né, vai se falar muito sobre a questão do desemprego em Minas, exatamente conjugando esse fator. É importante que você possa observar isso. Por quê? Porque você tem que ter cabeça de consultor, né? Tem que se enxergar como consultor, gente. Enxergar mesmo. Eu tenho que entender a Constituição na base daquilo que é cobrado pro meu exercício, tá certo? Para minha área. Como que a Constituição Federal trabalha todos os aspectos da minha área. Trazer isso para as normas mais atuais. Por mais que a banca não me cobre nada normativo agora, ou me cobre muito pouco, eu posso usar essas normas como elemento exemplificativo. Tu tem que pensar dessa forma, tá? Que a banca pode atravessar por esse lado, tá bom? E assim, o que eu te recomendo é sempre isso, né? Que você tenha esse foco principalmente nesses fatores que são bem mais atuais. A questão, né, da Política Nacional de Mobilidade,
na distribuição do espaço urbano, é importante, você vai ver que há uma concentração de assuntos, assim, há uma bibliografia, uma referência bastante extensa também nesse sentido. Então pega aquilo que é mais amplo, por exemplo, uma política nacional de mobilidade urbana, primeiro, para que você possa entender o desenho, tá certo, de programas ou do destrinçamento dessa lei pelos entes federativos, tá certo? A distribuição desse espaço, como que é feita e tal. E aí você tem lá, por exemplo, lei das ferrovias, não sei, não vejo essa questão assim tão forte. Aspectos ligados à logística, sim, porque bem ou mal são aspectos bastante competitivos, né? A transição energética, eu falei para vocês. E aí você vai descendo até você chegar à parte que tem a ver, não é, com as questões que são mais acadêmicas. Porque, sim, gente, a banca pode bater sim em questões acadêmicas, bater em fenômenos econômicos acadêmicos, fenômenos consagrados, ela pode fazer pergunta fácil. Então agora eu vou, saindo da bibliografia, eu vou voltar aqui para o programa, tá? O programa de vocês, ele começa com o quê? Com teoria econômica. E aí nessa parte, o que soma muito, tem um pezinho aqui, veja que a banca vai falar de tributação. Olha que a gente tem reforma tributária, tem que estudar. Isso é questão certeira de prova. A parte de externalidades, falhas de mercado, naturalmente são questões clássicas, uma prova discursiva, tu pode estudar, tá certo? Quando você parte aqui para o item 2, bem ou mal, né, economia no setor público, aqui é a questão do Estado regulador, né, até que ponto a intervenção do Estado ela é vantajosa, até que ponto ela vira, né, ela não vira uma situação abusiva, nós já temos normas sobre isso, tá certo? Tratando dessa questão, a norma de 2019. Então você tem que analisar essa questão do Estado regulador quando ele é necessário para causar, né, para corrigir ali os desequilíbrios, e quando há um excesso, tá certo, por parte do poder desse Estado. E vamos lá, e veja que aqui de novo aparece o sistema tributário brasileiro, não é? Tudo bem? Aqui a parte de crescimento econômico, né, vai falar sobre uma série de questões de crescimento, e aquilo que eu falei, quando você se volta para pensar na melhora do ambiente de negócios, em normas que falam sobre isso, você consegue, por exemplo, exemplificar, tá? Uma defesa, quando a banca te pedir para dar um ponto de vista, para apontar algum fator ali que tenha colaborado, né, que seja um fator, por exemplo, de fonte de crescimento, fonte de inovação, etc. Tem a lei das startups, por exemplo, tá? A economia brasileira, procure observar como que a desigualdade é analisada no Brasil, quando essa desigualdade é analisada, né, por cortes seriais, assim, séries temporais, tá, dessa dinâmica de desigualdade. Isso sempre caiu em prova, tá, pessoal, para a área de economia. Qual foi o concurso em que uma questão discursiva aberta sobre isso agora? Ai, me sumiu, meu Deus. Vou tentar lembrar aqui. Foi um concurso feito na época da ESAF, assim, quando a ESAF parou de fazer concurso. Ela falou, mas tem muito tempo. Não, foi uma questão bem interessante até, que a banca propôs, tá? Então você tem que observar essas questões todas. Quando você chega... Tanto que, olha só, né? Aqui você vai pegar a economia brasileira, né, fazer essas análises, e você vai ver que a banca vai falar sobre a questão de desigualdade, porque você tem uma desigualdade que se dá também em termos espaciais. Você tem um recorte serial, né, da série temporal dessa desigualdade, análise disso em relação ao tempo, e análise disso em relação à distribuição espacial, uma vez que Minas é um estado muito grande e com regiões bastante diferentes umas das outras, tá? Então, há bastante atenção aí frente aos planos, tá certo? Aqueles planejamentos que o governo faz, tá certo? De médio, longo prazo, ali de longo prazo, para a contenção dessas desigualdades. E por aí vai, tá, gente? Então chama a atenção de vocês o setor energético, a questão da transição, a questão do clima, bem ou mal atravessa, a gente está indo para uma economia verde, bem ou mal, né? Há setores fortíssimos batendo em cima disso, e como que Minas Gerais se localiza dentro desse processo, tá bom? A questão mineral também é importante, né? A gente tem aqui uma série de aspectos aqui relacionados à questão mineral, exatamente o embate entre este setor produtivo, né, e setores protecionistas, certo, do meio ambiente, como que se dá esse embate, vamos dizer assim, o que você tem de inovação nesse sentido, o que você tem de responsabilização, de competência
de exploração, competência fiscal nesse sentido, principalmente parte do Estado, tá? Então você tem que ficar aqui bastante atento a esse assunto, tá bom? Então são esses os aspectos que eu considero mais importantes. Você vê que eu não vou falar tanto de turismo, eu falei do setor agrícola, agropecuário com um pouco mais de reservas, né? Mas bati bastante em cima da questão da tributação, né? Da revisão do nosso sistema tributário. Bati bastante em cima da questão, por exemplo, de questões que são fundamentais de um Estado mais intervencionista, de fenômenos atuais, a questão da desindustrialização e a busca por uma reindustrialização, né, aspectos que têm a ver com discussões muito, muito atuais, tá? Ambientes de inovação, normas que contêm um pouco o braço do Estado, né, ali o seu poder regulador. Então, quer dizer, tudo isso você precisa fazer uma consideração na sua prova. Sua prova não tende a ser difícil, tá? A gente fala que agora é um momento em que a banca vai comparar teorias, tá certo? É uma tendência ali que ela possa comparar teorias, ela possa sempre te perguntar sobre mecanismos de causa e efeito, né? O que levou ao processo de desindustrialização no Brasil sob a ótica de determinado autor, tá certo? As consequências desse processo para a economia, vamos dizer assim, os processos de solução, o que seria a solução? Muita gente vai falar disso de uma forma meramente teórica, você pode falar disso de uma forma teórica, e às vezes citando uma norma que foi providencial, ou um projeto de lei que se encaminha que seja providencial nesse sentido, tá bom? E aí você vai construir uma ótima discursiva, tá? Grande beijo para você, e vamos seguindo aí, excelente temporada de estudo, vamos seguindo com a preparação, porque dá tempo de você se preparar ainda, tá certo? Dá tempo de você ter um olhar, entender como se estrutura a questão, né? A banca tem muita questão assim, por exemplo, você apontar um problema e depois você justificar, e aí tem uma forma de escrita, primeiro você aponta, depois você justifica, né? Nem toda a resposta vai ser parágrafo único, mesmo sendo uma questão de curta extensão, você tem que observar, será que a banca quer que você justifique alguma coisa? Porque se ela quiser que você justifique alguma coisa, aí não é só falar sobre aquele fenômeno de forma teórica, é falar sobre o fenômeno de forma teórica e trazer, por exemplo, uma justificativa principalmente embasada em mecanismo normativo, tá certo? Ou em mecanismo constitucional, em mecanismo jurídico. Então, quando ela pede uma justificativa, ela pede uma argumentação, ela está pedindo uma análise daquilo ali de uma forma um pouco mais robusta. É claro que o espaço é curto, mas dependendo vamos dizer assim, do aspecto de defesa que você apresente, a tua questão tem mais valor do que a questão construída por outro candidato, tá? E vamos nos lembrar, gente, que as pessoas esquecem, a parte de língua portuguesa pega pra caramba, você tem uma avaliação, questão curta, né? Por exemplo, enquanto pontuação ali, um erro de pontuação vai valer meio ponto, e é bastante ponto para uma prova como essa, você tem, por exemplo, questões de coesão, coerência, organização textual valendo 1 ponto. Então, tu perdeu 1 ponto ali, tem texto de 12 linhas, né? E ali você perdeu 1 ponto, por exemplo, por 2, 3 erros, é ponto pra caramba para se somar a uma deficiência de conteúdo. Então, tem que cuidar da escrita, não pode, assim, tão preocupado só com a teoria, não, tá? Até porque eu sempre falo para vocês, quando falta a teoria, se você se apega às bases, você consegue justificar com base no que você tem. O papel do consultor é esse, é buscar saídas. Nem sempre ele tem soluções, mas ele tem saídas, ele tem, por exemplo, propostas, né, que vão minorar uma situação, tá? Ou seja, vão abrandar aquela situação. Então o que você tem que fazer é apresentar saídas. Não está dando para estudar, pegue as normas mais gerais, as normas de abrangência, né, vamos dizer assim, pátria mais ampla, tá, para trabalhar fenômenos locais. Procure os problemas de Minas e pense em soluções mais globais, que aí você pega, olha, vou pegar aqui o que é problema econômico em Minas, quais são as áreas de deficiência, que setores estratégicos não estão sendo trabalhados. Anota aquilo direitinho, tá certo? E por quê? Os porquês, as causas. Trabalhe as implicações disso, as consequências disso, né? Que aí, quando você pega uma norma geral de consertação daquilo, mesmo você não tendo tempo para ter lido tantos livros assim, você consegue trazer um aspecto principiológico, você consegue trazer uma solução dentro de um arcabouço normativo um pouco mais amplo para aquela situação que você notou que é uma situação deficitária, tá bom? Então, espero que você tenha gostado das dicas, espero que você tenha compreendido, que você faça aí uma ótima discursiva.